já que estamos falando aqui da pobreza, da nossa política, do baixo nível, né? Acho que até pega bem, assim, na sequência, a gente trazer o professor Alisson Mascaro, né? Vamos trazer aqui um corte do programa Faixa Livre, né? Do Anderson Gomes, é um programa excelente, canal Faixa Livre, recomendo todos os dias de manhã, tem o programa do Anderson aí, é muito bom, muito bom. Entrevistas e debates de excelente nível, recomendo e muito. Vou pedir para quem não deixou a curtida ainda, ó, chega deixando a curtida, tá, galera? E diga aqui no chat de que cidade estão assistindo aí. Isso aqui é muito importante, né? Vocês dizerem no chat que cidade estão assistindo. Qualquer comentário do chat é importante, mas dizer de que cidade estão assistindo por 2 motivos, né? Nos ajuda a combater o algoritmo aí, para a gente poder driblar e ganhar do algoritmo, e a gente está dando uma goleada no algoritmo com os comentários de vocês, e ajuda a gente a conhecer vocês, saber quem está nos assistindo, ter um mapa, né, dos locais de que estão nos assistindo e poder conversar com vocês. Né? Então, o Mascaro está trazendo aqui, ó, nesse corte aí que o Anderson fez no Faixa Livre, o seguinte enunciado, né? Não há educação de massa quando governos não admitem fazer a crítica ao capitalismo. Isso aqui está faltando muito na nossa sociedade, né, meu? Falar abertamente contra o sistema capitalista. Alisson Mascaro com vocês. 10 anos levou metade da população para a extrema-direita e não levou simplesmente por causa de propaganda em horário eleitoral gratuito. Levou pessoas para a extrema-direita porque um complexo de aparelhos ideológicos foi formado e uma fala concatenada de extrema-direita foi consolidada, de tal modo que qualquer pessoa pode reproduzir esse discurso. Então, esta ação não dependeu nem sequer, no fundamental, de grande financiamento público de campanha. Claro, toda a direita bebeu dessa fonte, que também dela bebeu a esquerda. No entanto, esta ação decisiva foi uma ação, eu diria, arisca, arrojada, uma ação que se valeu de instrumentos que estavam por aí, como redes sociais, como a internet, e estas ações de extrema-direita começaram a ganhar uma capilaridade social. Nesse nível de ação, estes pequenos grupos plenamente de luta da esquerda não conseguem alcançar, porque efetivamente esses grupos lidam contra a máquina do capital, e a extrema-direita lida a favor da máquina do capital. Então, o algoritmo privilegia a extrema-direita, ele não privilegia posições transformadoras. Veja bem, né, pessoal, tem toda a relação isso aqui que o Alisson está falando com o que a gente viu no tópico anterior aqui, do Leandro Fortes, analisando ali o debate de São Paulo, as posturas do Marçal, esse que é candidato lá, o coach, né, a utilização que ele faz das redes sociais, né, o abuso econômico, que é configurado dos vários perfis que eles têm ali, o Leandro falou do TikTok, né, e essa questão do algoritmo aí. O algoritmo favorece essa esgotosfera, favorece muito, e muito. O nosso canal, por exemplo, pessoal, tá assim, a gente começou a tratar de temas mais complicados aqui, a questão da Venezuela, a questão política, e a nossa audiência caiu para 1/3, pessoal, para 1/3. Então é por isso até que eu vou insistir aqui, ó. Vou insistir para vocês utilizarem o chat, dizerem a cidade que estão assistindo, deixar outros comentários, que é a única forma que a gente tem de driblar esse algoritmo. Estou dizendo é que se nós não temos, de quando em quando, uma possibilidade de uma espécie de coesão ou de uma espécie de agrupamento de posturas de combate ideológico transformadoras, com espaços, por exemplo, governamentais como esses que a esquerda tem hoje no Brasil, teve com os Kirchner e Fernandes na Argentina, ou outros mais, se não há uma espécie de mínima plataforma de jogo comum, se esses governos não auxiliam minimamente a luta ideológica, se torna muito difícil ganhar no varejo contra a extrema-direita, que apenas trabalha no atacado e no atacado ganha tudo. Então, é muito triste vermos que já estamos aqui, talvez no 5º governo dito de esquerda do Brasil, 2 de Lula, 2 de Dilma e mais este novo de Lula, e não há um investimento substancial em luta ideológica. Eu não esperaria
que um governo de centro, um governo reformista, um governo que é contra o socialismo, historicamente o PT é contra o socialismo, eu não esperaria desse governo nenhuma ajuda a posições de muitos socialistas, mas era de se esperar que houvesse ao menos um investimento em televisões públicas que não fossem diretamente da extrema-direita, em possibilidades de jornalismo e comunicação e documentário, que pudesse consolidar informações mínimas para a classe trabalhadora. Nem isso há. Não há porque, no final das contas, qualquer posição que venha a educar as massas, ela, se for muito verdadeira e muito sincera, ato contínuo, ela vai se abeirar da crítica ao capitalismo. Como esses governos não admitem fazer a crítica ao capitalismo, pelo contrário, são a antessala de salvaguarda do capital, não há discursividade possível. Por muitos anos... Isso aqui que o Alisson está falando é a mais pura verdade, tem toda a razão, né? E talvez seja o nosso grande problema hoje, enquanto esquerda e enquanto debate político público, né, pessoal? Eu acho assim, mas como é que deveríamos fazer, Portinho? Como enfrentar isso? Gente, o Maduro na Venezuela nos dá um belo exemplo de como ter um discurso anticapitalista potente, né? Potente, eficaz, né? Que eduque as massas, né? Pega, por exemplo, o Maduro deletando o WhatsApp do telefone dele. Em cadeia nacional, em pronunciamento nacional, fazendo o enfrentamento do Elon Musk, que ele chama de Elon Musk, né? Dizendo que o Elon Musk é um inimigo da Venezuela e que ele é um representante dos piores interesses do sistema capitalista. Basta falar claramente com a população. Basta apontar para a população quem são os verdadeiros inimigos dela. Isso a gente está longe de fazer aqui no Brasil, né? O Alisson tocou muito bem. Quem está no governo hoje, o PT, no caso, não faz o discurso anticapitalista. Não faz. Mesmo tendo sido vítima do sistema capitalista e do imperialismo estadunidense, que retirou a Dilma do poder, que colocou o Lula na cadeia, com a Lava Jato, que quase levou o próprio PT à lona. A Lava Jato tinha esse objetivo de acabar com o PT, não conseguiu. Mas se o PT brincar, vem novas cargas aí pela frente. Ou alguém duvida que a grande mídia faz um trabalho constante de ataque ao governo Lula, de críticas seletivas ao governo Lula, com esse objetivo de deixar o golpe sempre pronto, esperando uma fagulha para que o golpe aconteça. Então o PT já deveria ter aprendido isso, deveria ter internalizado isso e deveria ter modificado a sua postura, fazendo o que o Alisson disse aqui. E o governo Lula deveria ter uma política efetiva de comunicação e de incidência nos meios de comunicação. Tanto em relação às mídias como às redes sociais, e infelizmente a gente não enxerga isso. Não enxerga uma transformação neste horizonte. Tenho falado que nós não temos um microfone potente, incrivelmente, não é porque não se saiba expropriar um canal de televisão e dar um microfone a alguém. Esses recursos há, essas possibilidades. Ninguém nunca usou, mas esses recursos há. A questão decisiva é que, antes de perguntar
sobre que microfone eu quero ter ou que eu poderia ter, dinheiro compra microfone, dinheiro compra qualquer microfone, compra a Globo, eventualmente, se for bem conversada, a Globo é vendida. No entanto, o SBT, qualquer outra máquina dessa. No entanto, a questão decisiva é que, quando se tiver um microfone na mão, eis a prova dos 9. Via de regra, vai se falar a mesma coisa, porque o problema não é o microfone, o problema é o que se fala para qualquer microfone transmitir. Isto que se fala não pode falar contra o capitalismo. E quando a esquerda não pode falar contra o capitalismo, ela até evita ter microfone, porque no final das contas, vai que na tentação alguém fala algo contra o sistema, e aí dá no que dá. Aí depois tem que dizer que não é contra o sistema, que é a favor do sistema, porque aí caem 2 pontos da Bolsa de Valores e vão dizer que o governo está acabando, e aí vão fazer todo um processo de tentativa de corrigir os erros dessa história, e então alguém falou contra a ditadura, não podia falar contra a ditadura porque desagradou um militar, não sei em qual caserna aí perdido no Brasil. Então, por isso que se evita ter microfone. Como se evita ter microfone, não destrava a luta ideológica. O resultado da extrema-direita, nada de braçada e ganha as massas e as posições de esquerda, ainda que sabendo aonde podem chegar, ou até mesmo, ainda que descobrindo algumas formas de luta de base, luta da classe trabalhadora no seu campo, eu diria, chão, mas isso não é suficiente nos dias de hoje, com a tecnologia de hoje, com a dinâmica da reprodução ideológica de hoje, isso não é suficiente sequer para arriscar o verniz do domínio do capital. Excelente vídeo, né? Excelente análise. Agradecer aí o Faixa Livre, primeira vez que a gente está usando um vídeo do Faixa Livre, né? E o professor Alisson, que eu sempre gosto de trazer, né, pessoal? Sempre gosto. Espero que vocês gostem também, que seja útil para vocês também ouvir um pouco do conhecimento, da sabedoria do professor Alisson Mascaro. Né? Professor Alisson que sempre fala, né, que hoje um dos grandes problemas da nossa esquerda, e o programa ele foi perguntado, né, aquela célebre pergunta, né, que Lenin respondeu num livro clássico, né, o que fazer, né? Alguém perguntou para ele, professor Alisson, o que fazer, né, atualmente? O que as esquerdas deveriam começar a fazer, não fazem, deveriam começar a fazer? E aí ele respondeu com uma palavra, voltar a usar a palavra socialismo, porque ele diz que simplesmente a esquerda não fala mais em socialismo. Os políticos, aí os parlamentares da esquerda, deputados, senadores, não usam a palavra socialismo. Vocês podem pegar os discursos. O único deputado, senador que usa a palavra socialismo hoje no púlpito do Congresso é o Glauber Braga. Ninguém mais fala em socialismo. E aí a gente não coloca para a classe trabalhadora o horizonte do socialismo, que é a única alternativa viável para a barbárie que o sistema capitalista está fazendo com a nossa sociedade, com as relações de trabalho, com as relações com o meio ambiente. O capitalismo não é o grande culpado pelas tragédias climáticas que a gente tem vivido, com o arroxo salarial, com as precárias condições de trabalho existentes hoje, com o alto índice de desemprego existentes hoje. Isso não são tudo isso não é consequência do capitalismo, o empobrecimento das nossas relações culturais, das nossas relações do dia a dia. Tudo isso são consequências do sistema capitalista. E para combater o sistema capitalista, a gente tem que ter uma postura de defesa do socialismo junto à classe trabalhadora. Nós que temos meios aqui, formadores de opinião, é fundamental isso. É fundamental.